Você está no canal Consciência Hebraica e hoje no nosso Consciência Hebraica é dia especial, dia de o amanhecer da consciência hebraica. É o episódio de número 87, nós estamos em 27 de outubro de 2022 e nós estamos no tema Moisés, uma tipificação do Messias, a Torá, o Êxodo e a Terra Prometida. Estamos no capítulo 7. E aqui nos ventos do nosso Consciência Hebraica, você já sabe, o Consciência Hebraica é um movimento que busca o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana, sem a influência greco-romana. Nesse curso, você vai ver o início do tempo, o seu fim e a possibilidade de evolução infinita do ser humano. Nós oferecemos o nosso jato para você viajar e vamos desejar a você as boas-vindas, fazendo os nossos comentários iniciais. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aqui, né? Fazendo essa grande viagem do amanhecer da consciência hebraica. Olha, você vai ter oportunidade de conhecer a história do povo de Israel, a organização da nação hebraica, né? Como se constrói uma nação que tem uma direção vertical e que faça a maior realização que a humanidade já viu, que é a geração do Messias, né? E, simultaneamente, nós vamos fazer aplicações práticas do teu dia a dia, mas você também vai poder ter uma noção escatológica, né? Porque o Egito representa, nessa história, ele representa todo o tempo, e todos os instamentos, todas as fundações, todas as instituições, organizações da sociedade humana que decide permanecer no tempo, que decide ter um olhar apenas horizontal, que decide que a matéria é o único fundamento da realidade. Então você vai ter no Egito os símbolos desses homens, né? Evidentemente também da parte da humanidade que tem uma busca do sagrado e do divino, ok? Isso em todos os povos, o animal humano é um animal espiritual, né? A Organização Mundial de Saúde ainda não acordou para isso, nós não somos só um ser biopsicossocial, somos um ser biopsicossocial espiritual, né? E aí você tem a oportunidade de contemplar a busca do ser humano em torno do sagrado, mas a atitude desse ser humano ao encontrar novas dimensões do sagrado, de como ele escolhe, de como ele se comporta, de como ele decide, né? E aí eu queria chamar a tua atenção, né? Eu não sei qual é a tua fé, não sei quem você tem como referência na espiritualidade, mas o faraó do Egito tinha lá os vários deuses, né? Os ídolos e os deuses e as divindades egípcias, né? Ele foi apresentado ao Deus dos hebreus, os hebreus estavam por ali há 400 anos, tá? Então, houve uma oportunidade da cultura egípcia se apropriar daquilo, né? E depois o próprio Moisés, que vai falar em nome de Yahvé Elohim Adonai, e que vai impactá-lo, né? E aí, com todos os sinais, com tudo o que acontece, mas ele decide se aferrar, se apegar às suas próprias concepções da realidade, não reconhecendo o verdadeiro Deus. Então, isso é um grito de alerta para mim, para todos nós, né? Nós estamos adorando ao verdadeiro Deus, nós encontramos ao verdadeiro Senhor, né? Nós estamos intimamente preocupados com isso. Então aqui você tem uma oportunidade de verificar se Yahvé Elohim Adonai, né, de Gênesis a Apocalipse, tem as credenciais da verdadeira essência fundante, fundadora de toda a realidade, né? E aquela que pode revelar propriamente, definitivamente, cabalmente, prognosticamente, numa atitude global, o sentido e o propósito da vida humana. Ok? Então, ao ver Moisés, ao ver o faraó, você vai ver duas humanidades se encontrando e você vai poder acompanhar o resultado disso. Ok? Então,
vamos ao nosso capítulo de hoje, aqui do nosso Consciência Hebraica. Estamos então nessa série que é a Torá, Moisés, o Êxodo e a Terra Prometida. Aqui você tem as figuras que marcam esses tópicos. E nós estamos nesse capítulo, lembrando sempre que o objetivo disso tudo é a genética para a formação do Messias. E nós queremos tirar grandes lições sobre a vida, muita sabedoria para nós aplicarmos no nosso interior. Nós estamos no capítulo 5 do livro de Êxodo. E lá, Faraó, depois de ter o primeiro confronto com o Deus de Israel, decide, ao invés de analisar aquilo melhor, agravar o serviço dos israelitas, colocando mais peso sobre a escravidão deles. Então, o faraó diz, agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais, ou seja, aqueles que cuidavam, obrigavam, administravam o povo de Israel, no sentido da escravidão, né? E falaram ao povo dizendo, assim diz Faraó, eu não vos darei palha, e de vós mesmos e tomai vós palha onde achardes, porque nada se diminuirá do vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher restolhos em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo, acabai vossa obra, tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes, por que não acabastes vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Assim também ontem e hoje. Por isso os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo, por que fazeis assim aos teus servos? Palha não se dá aos teus servos. E nos dizem, fazeis tijolos, e eis que os teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. E continua assim no Êxodo 5. Mas ele disse, vós sois ociosos, por isso dizeis, vamos sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora, trabalhai. Palha, porém, não se vos dará, contudo dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viraram-se em aflição, porquanto se dizia, nada diminuireis de vossos tijolos, da tarefa do seu dia. E encontraram a Moisés e a Arão, que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó, e disseram-lhes, o Senhor atente sobre vós e julgue isto, porquanto fizestes o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse, Senhor, por que fizestes mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Olha, muitas reflexões aqui, né? Então, Moisés está lá, cumprindo aquilo que Deus havia ordenado para ele, né? E Faraó ali, e a coisa, ao invés de se harmonizar, ficar boa e agradável, ela fica pior, porque o Faraó disse, olha, isso tudo é mentira, vocês estão com muito tempo livre, então vocês vão ter que agora produzir os tijolos e vocês mesmos pegarem a palha. E aí o povo então vai reclamar com Moisés, dizendo, olha, vocês vieram aqui falando de liberdade, que a coisa ia melhorar, e olha aí, ó, a situação piora, né? E Moisés então vai a Deus, Senhor, mas estamos acabando com a vida desse povo aqui, né? Então, a gente fala dos grandes heróis da fé, a gente, né, pensa que tudo era uma beleza, mas queria que você aplicasse isso para a tua vida. Você recebeu um propósito de Deus? Você recebeu uma missão? Você participa de algum grupo, de alguma igreja? Vocês têm desafios?
né? Você frequenta um trabalho, você é assíduo, você participa dos grupos de oração, você se interessa pela obra, né, pelo trabalho que o Senhor Jesus nos entregou, que é de divulgar o Evangelho, de espalhar a palavra dele a outras consciências humanas, e você vai esperar que tudo dê certinho, tudo seja uma beleza, saia do jeito que você quer, né? Ou então você tenta ordenar a tua família, teus filhos, para terem uma vida espiritual, para buscarem bons valores, princípios, né? Está compreendendo que está fazendo uma grande missão. O que você espera? Reconhecimento, louvor, honra dos teus filhos? Né? Ou então você vai falar com a tua família, ou com os teus amigos, e aí dá toda uma atrapalhada. Então, é isso mesmo, né? A gente tem que estar pronto para todas essas adversidades. Por quê? Porque as pessoas estão num sono, estão dormindo, estão embriagadas, não querem despertar, né? E muitas vezes nós precisamos incomodar, nós precisamos criar esse despertamento. E muitas vezes as pessoas nem querem, nem aceitam, né? E a gente encontra adversidades, trabalhos, dificuldades, né? Mas não desanime. Então aprenda aqui com Moisés, né? E aprenda também a ir diante do teu Criador, dizendo: Senhor, né? Está pesado, está difícil, me dá um alívio, me dá um entendimento, me dá compreensão, me dá apoio. Então as coisas virão e você vai conseguir, pela fé, pela oração, se juntando com pessoas, tendo propósitos, você vai sentir a operação da divindade e as coisas vão se acertar, como você vai ver aqui com Moisés, que Deus vai agir, ele vai se mover, né? Mas não sem dificuldade, não sem que haja questões, que haja problemas, que haja tudo isso, faz parte, né? Então veja aí. Olha lá. Aqui nós vamos voltar ao texto e vamos ver a reviravolta dessa história, né? Olha então o que acontece em seguida aqui com o povo. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor, aqui no sentido de Yahvé, né? Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, como Elohim. Mas, pelo meu nome, o Senhor, aqui no sentido de Yahvé, não lhes fui perfeitamente conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações. Então aqui é importante você observar como o Senhor, como Deus está tratando com Moisés, tratando com o povo hebreu, tratando com os pontos principais de despertamento, né? Você observou no texto que ele diz assim: olha, eu apareci aos antepassados do povo hebreu, e eu não fui perfeitamente conhecido por eles. Então isso demonstra o quê? Uma evolução, né, que vai acontecer na vida dos israelitas, uma evolução físico, emocional, mental e espiritual. Evidentemente, Deus se apresenta a eles, né? O nome Yahvé já era conhecido. A mãe mesmo de Moisés tem Yahvé no nome, né? Então, eles conheciam a palavra, mas o que ele está dizendo que não foi conhecido era no sentido, no significado. E ele está dizendo: olha, eu tenho um propósito com você. Eu me apresentei a Abraão, Isaque, Jacó, e de muito antes, ele poderia ter citado, ele vem trazendo essa descendência. Ele está separando esse povo para formar o Messias. Ele está dando promessas a esse povo. Ele fala da terra prometida, ali de Canaã, mas evidentemente Canaã é um símbolo, né? A Nova Jerusalém, a Canaã celestial, ou o Sião, como era prometido aos israelitas, são símbolos de Gênesis 1:26,
o ser humano sendo formado à imagem e à semelhança de Deus. Então, isso são pontos fundamentais da vida humana. Eu queria que você mergulhasse nesse sentido, né? Como é que está a tua vida no sentido de missão, direção, propósito, realização? Você se sente comissionado? Se você tem uma companheira, uma namorada, uma noiva, uma esposa, né? Vocês têm um plano juntos, né? Vocês ouviram as promessas do Altíssimo? Há promessas para a tua vida no sentido transcendente e também aqui no sentido imanente, né? Vocês estão trabalhando com um propósito sagrado, com um propósito interior. Evidentemente, um casal vão ter metas materiais, metas com os filhos, educacionais, vão ter vários tipos de metas. E também as transcendentes são necessárias, né? O trabalho para a realização do propósito, da divindade. Então, tudo isso é maravilhoso e esse mesmo princípio sendo colocado aqui em Israel vale para a nossa vida individual. Você precisa de um grupo, precisa de uma comunidade, precisa se sentir chamado, precisa ter uma missão, direção, sentido, algo que motive a tua vida, precisa se organizar com pessoas, precisa ter compromisso com elas. Tudo isso vai movimentar a tua saúde, vai modificar as tuas emoções, vai trabalhar a tua mente, vai expandir o teu interior, né? Agora, se você está aí com a tua vidinha cotidiana, não está ligado a nada, tem só o objetivo ali do dia a dia, não tem uma visão, não olha, né? Como a divindade falou para Abraão, olha, sai da tua tenda, olha para o céu, veja as estrelas, né? Eu tenho uma terra para você, eu tenho um propósito para você, há uma realização, há um sentido. Então aí é maravilhoso, você vai viver até 90, 100 anos com vibração, com pessoas ao teu lado, com grupo, com propósito, em cada área da tua vida. Então veja que esse texto aqui, ele é muito significativo, né? Deus está animando Moisés. Você percebeu que até o Moisés ficou meio desanimado, falou, Senhor, estou fazendo algo aqui, está dando tudo errado, né? Falou, não, Moisés, espera aí, eu tenho uma visão para vocês, eu estou trabalhando com os antepassados, eu tenho um propósito, né? E evidentemente o propósito dele era a geração do Messias. Então, incorpore, coloque isso na tua vida, traga para você, as escrituras podem te dar, se junte com pessoas, forme um pequeno grupo, tenha metas, tenha direção, participe, se coloque à disposição desse pequeno grupo. O que eu posso fazer? Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso colaborar? Né? Ganhe dimensão e sentido para a tua vida, senão você vai ficar num dia a dia, os anos vão passar, você não vai ter essa sensação, esse sentido de realização. Então, percebeu melhor esse texto que está diante de você? Como ele é rico, né? Na qual foram peregrinos e também têm ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir. E lembrei-me da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor Jeová, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tornarei por meu povo, e eu serei o vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus, e que vos tiro de debaixo da carga dos egípcios, e vos levarei à terra. Então você percebe aqui, né? É isso que você precisa, que eu preciso, que todos nós temos que ter na nossa vida e que Jesus traz para nós. Sentido, realização, propósito, missão, direção, né? Entre você, com o teu cônjuge, com a tua cônjuge, tua esposa, né? A tua família. Isso vai espalhar para os teus filhos, né? Isso vai espalhar na tua casa. Amigos você vai ter nessa direção, a tua comunidade, o lugar que você está com outros discípulos, tudo isso vai te motivar, vai ser interessante, vai te despertar. É esse que é o caminho, né? E a gente poderia também, né, na verdade, dizer assim, mas Deus não poderia dar um estalo, tirar o povo do Egito e fazer ele aparecer num outro lugar? Então, essa é a nossa imaginação. Mas, na verdade, Deus está querendo experimentar, ou seja, dar a experiência ao povo, fazer com que ele cresça emocionalmente, cresça mentalmente, cresça espiritualmente. Então, como é que você encara os desafios da tua vida, da tua família, do teu trabalho,
das tuas condições materiais, da tua espiritualidade? Você tem metas para cada uma dessas áreas? Você está sentindo crescimento em todas elas à medida que o tempo passa? Né? Deus pode fazer todas as coisas? Claro que Ele faz. Mas como Ele vai fazer? Ele vai criar circunstâncias para te amadurecer, para você trabalhar, para você desenvolver, para você estudar, para você crescer, para você ter propósito, para você ter sentido. É assim que Ele trabalha. E eu espero que você esteja animado com isso. Vamos ver aqui o povo de Israel, como é que vai viver com isso, né? Levarei a terra acerca da qual levantei minha mão, jurando que daria esta terra a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-lo darei por herança, porque eu sou o Senhor. Êxodo 6. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da angústia de espírito e por causa da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como, pois, Faraó me ouvirá? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel do Egito. Aqui eu resumi, né? Não coloquei o texto todo, mas aqui do 14 até o 30, ele vai fazer uma citação dos filhos de Israel, vai relacionar os filhos, né? Então depois você lê na tua Bíblia em casa. Aqui eu já passo para o Êxodo 7, né, onde diz Deus voltando ao diálogo com Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e a Arão, teu irmão, será teu profeta, e tu falarás tudo o que eu te mandar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Então você percebe aqui, né, isso nos consola, né, a dificuldade de Moisés, né? Ele não, a Bíblia, inclusive, é um livro maravilhoso porque ela não esconde nada, né? Ela poderia pintar Moisés como um líder perfeito, mas vocês veem que ele está pesado com tudo que está vivendo ali, né? Então ele diz: olha, eu falei tudo isso para o povo, né? E o povo não se animou. Então, de fato, às vezes nós estamos em momentos da nossa vida em que nós não damos ouvido às Escrituras, né? Alguém que vem trazer uma palavra de vida para nós. Às vezes a angústia, a nossa dificuldade está tão grande, a nossa limitação é tão grande que a gente não consegue ouvir. Então Deus vai chacoalhar o povo, né? Às vezes muitas coisas vêm na nossa vida para nos tirar dessa angústia, para nos abrir os olhos, né? E Deus vai fazer isso com Moisés também, dizendo: olha, eu coloquei o teu irmão para estar junto com você. Então, assim, a gente precisa, de fato, de companhia, nós precisamos de apoio, de ajuda, né? E uma coisa interessantíssima é a figura de Moisés e de Arão com as duas testemunhas lá do Apocalipse, né? Então, diante de Faraó, é algo que está profeticamente associado a Moisés e Arão. Então, só você procurar as duas filhas do óleo, né? Que está lá em Daniel, também está lá no Apocalipse, para você ter uma visão escatológica. Depois eu vou trazer essas passagens, né? E como é importante, veja que Jesus mandava de 2 a 2 sempre, né? Porque nós precisamos de companhia, de ter companheiros, pessoas que orem conosco, pessoas que
nos ajudem no trabalho, no desafio do Evangelho, né? Jesus mesmo também fala, quando 2 ou mais estiverem reunidos, nós precisamos de um grupo. Então você está sozinho, você está isolado, né? Por quê? Por que se você não se envolve? Por que você não pede para essas pessoas, não, eu quero participar de um grupo, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ter uma participação, né? Então se você se isola, isso é muito ruim, enfraquece o teu interior. Você tem potenciais que vão ficar adormecidos dentro de você. Então, tudo isso está acontecendo. Deus motiva Moisés, Deus chama Arão, ele dá missão, propósito, direção, dá uma visão de conquista para eles, de sair da condição onde eles estão. O povo está desanimado e todo esse trabalho vai acontecer. E ele diz também, endurecerei o coração de Faraó. Se falar, então, ele está rompendo a lei do arbítrio, porque Deus está dizendo que vai endurecer o coração de Faraó. Ora, esse movimento que acontece dentro de Faraó, ele acontece na natureza interior do Faraó, que é movida à natureza anticrística. O Faraó tem a natureza crística, ele vê os sinais, ele ouve a palavra de Deus, mas a consciência dele escolhe o coração duro que ele tem. Essa é a verdadeira descrição do arbítrio. Deus já está profetizando, dizendo, olha, ele tem um coração duro, que simboliza a natureza anticrística, e ele vai escolher essa natureza. Esse coração endurecido que ele tem, porque Deus é o criador de tudo, ele é o criador do crístico, é o criador do anticrístico humano, né? Tudo vem dele. Agora, a nossa consciência tem condição de escolher. Então, ele tem um coração endurecido e vai escolher esse coração endurecido, essa natureza anticrística se opondo ao Criador. Vamos voltar ao texto e aí nós vamos continuar vendo isso. Então, o texto continua assim. Êxodo 7, Faraó, pois não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito, e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. Olha, sei qual que é a tua idade, né? Aí o que você está sentindo, né? Mas eu vejo às vezes pessoas 60 anos, 60 e poucos anos, já desanimadas, né? Já falando em velhice, já falando que não tem mais condição, né? Olha esses dois homens, né? 80, 83 anos. Então, o que dá esse vigor? O que dá essa perspectiva? É a visão, é o propósito, é o sentido, é a direção, é a presença de Deus, né? Então, Deus pode começar a fazer uma grande obra na tua vida em qualquer idade, né? Pode usar uma criança, um adolescente, um jovem, um ancião também, né? Então, tem essa perspectiva. O importante é você encontrar o teu sentido, o teu propósito e se harmonizar com ele. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo, quando o Faraó vos falar, dizendo, fazei vós um milagre, dirás a Arão, toma tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara, e lançou Arão sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores e os magos do Egito, e fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara, e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha falado. Olha, bom, primeira coisa, né? Transformação de matéria, ou uma ilusão mexendo com a mente das pessoas, né? Enfim,
de qualquer maneira, um fenômeno que é tido como certo diante dos teus olhos, né? Isso foi algo que aconteceu no passado. Jesus lidou com muitas coisas desse tipo, os profetas hebreus lidaram com isso. E lá na frente, quando a gente falou das duas testemunhas no Apocalipse, elas também vão realizar isso. Então, hoje parece um absurdo, talvez você no teu dia a dia, imaginar que algo assim possa ser feito. Há um momento a gente fala, não, vão ser efeitos tecnológicos que as duas testemunhas vão fazer, manipulando a matéria e coisa e tal. Bom, seja qual for, a evolução humana mostra que naquele período havia uma disponibilidade de qualidade e de relação do ser humano, né, com a natureza, com a divindade, ou seja, uma certa inocência, uma certa atitude como a criança, né, de uma total entrega e que aonde Deus podia operar grandes coisas. Parece que na nossa maturidade vai voltar a ter um poder onde a consciência humana vai evoluir a tal ponto em que a matéria poderá ser manipulada. De qualquer forma, seja você compreendendo dessa maneira ou achando que é uma ilusão, uma manipulação, de qualquer maneira o efeito é que é o importante, né? Ou seja, um poder que assombra, que assusta, que leva o homem, o ser humano, a ter uma reverência diante disso. E aqui você vai entender o motivo do porquê o primeiro sinal que é demonstrado para Faraó era de uma serpente. E agora você vai começar a entrar, então, na espiritualidade humana do Egito, né? Universalmente, a serpente é um forte símbolo espiritual em muitas culturas. A serpente também tem o símbolo de Satanás, das trevas, do abismo, da operação do tempo, né? Então, isso de um modo universal, em Israel também, mas aqui no Egito, a serpente tinha um significado muito particular e a gente vai entrar nisso, você vai poder entender como agora o verdadeiro Deus vai buscar cada divindade do Egito através dos sinais e maravilhas e vai então mostrar que ele é o verdadeiro Deus e o verdadeiro Senhor. E mesmo assim, o faraó não vai dobrar o seu coração. Então, sinais e maravilhas, muitas vezes, não vencem a questão arbitral, né? E não levam, muitas vezes, as pessoas a adorarem o verdadeiro Deus. Outras vezes, leva porque tudo depende da questão do arbítrio, né? Então, vamos entrar um pouco no mistério egípcio do símbolo da serpente. O que a serpente representava no Antigo Egito? Havia uma serpente chamada Uraeus. Essa serpente Uraeus significa aquela que se ergue, aquela que é verde, ou aquela do papiro. Acredita-se que essa espécie foi um presente de Ra, um deus egípcio, né? Deus do sol, aos egípcios. A serpente Uraeus tem um significado de invencibilidade. Olha só, segundo um dos textos das pirâmides, Deus Gebe deu à cobra do faraó o direito de ser a mantenedora legítima do trono egípcio. Era a cobra que, segundo inscrições do tempo de Tutamés III, 1479, 1425 a.C., e Ramsés II, 1279, 1213, destruía os inimigos reais. Você percebeu aqui, então, por que a serpente foi o primeiro sinal escolhido para que houvesse para o faraó uma verdadeira pregação, né? Porque a serpente era a protetora do trono e era um símbolo de invencibilidade, né, de faraó. E aí o que acontece? Eles lançam as varas, elas se transformam em serpentes,
mas a serpente de Moisés devora, né, de que Arão lança da sua vara, engole todas as outras serpentes. Então, nesse ponto, era para Faraó já ter sido tocado, né? O que este Deus está realizando? O que esse Deus está mostrando? O que está acontecendo aqui? Se este é o símbolo do poder do Egito e da invencibilidade, e essa cobra engole todas as outras, mas ele então vai entender, os magos, meus magos também fizeram as serpentes, né? E ele não dá atenção a essa questão das cobras terem sido devoradas e continua com o coração endurecido. Então, neste primeiro sinal foi usada a serpente, justamente porque ela tem todos esses significados, e ali Yahvé Elohim Adonai já estava marcando, dizendo para a humanidade, dizendo a Faraó, dizendo aos egípcios, né? Eu sou o verdadeiro Deus, eu sou aquele que estabeleceu o mundo e todas as coisas, eu tenho o propósito da vida humana. Isso é muito importante você compreender. E no Egito, infelizmente, isso acaba não acontecendo, né? Então você já entendeu o significado do primeiro sinal, que foi a questão da serpente. Lá em Êxodo 7, continua o texto dizendo, então disse o Senhor a Moisés, o coração de Faraó está endurecido, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã, Faraó, e eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele, na beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra, e lhe dirás, o Senhor, Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo, deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão, e o cheiro subirá mal, né? E o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, toma a tua vara, estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento de suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, e assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E eu queria agora mostrar para vocês o que foi o significado deste símbolo. Eu vou ler aqui para vocês o segundo grande sinal, né, que é eles ferirem as águas e elas tornarem sangue. Tanto nos vasos, em todo lugar que se tirava ali, as águas estavam manchadas, né? E os peixes morreram, e aconteceu toda essa situação. Veja o símbolo das águas, o que simbolizava o Nilo, este símbolo do vaso também, como este segundo sinal foi um confronto direto com outras divindades do Egito. E, na verdade, o que Deus está dizendo a Faraó é, eu sou o verdadeiro Deus, você deveria reconhecer isso. Como todos os profetas que vieram e pregaram a humanidade, falando do verdadeiro Deus, como Jesus, formado no povo de Israel como profeta, o Messias, anuncia isso para a humanidade. E como todos aqueles que são cristãos, discípulos de Jesus, estão fazendo e vão fazer até o fim. E uma parte da humanidade vai ter o coração de Faraó. Por mais que aconteçam sinais, por mais que seja demonstrado o poder de Deus, eles continuam resistindo a tudo isso para a sua própria destruição, para o seu próprio aniquilamento, né? Veja só o texto para você compreender o significado. Rapi era representado como um homem com ventre proeminente e com seios, que veste a cinta
dos pescadores e dos barqueiros. Na sua cabeça tinha o lótus e o papiro, ou segurava estas plantas nas suas mãos. A sua pele poderia ser pintada de azul ou verde, duas cores associadas entre os antigos egípcios. A fertilidade era também representado a derramar água de jarros ou a levar mesas e bandejas com alimentos. Rapi também era conhecido como pai dos deuses. Rapi era associado ao deus Osíris, outra divindade com características relacionadas com a fecundidade, enquanto que Rapi personificava as águas do Nilo. Osíris era a força fertilizante destas águas. O Tjet, chamado sangue de Ísis e nó de Ísis, representava proteção e segurança. Esse daqui é essa figura do nó de Ísis, está vendo? Que representava todas essas figuras. Aqui são esse deus Rapi, aqui com essa figura dos jarros, né, e também das plantas, e ligados aos rios e aos peixes, né? Representava proteção e segurança. Vários peixes também eram considerados sagrados no Egito. Ao lado, essa figura aqui, ó, que você está vendo no vídeo, esse peixe era Medjed, um peixe adorado. Então você percebe o significado de todas essas coisas. Quando Arão e Moisés vão e ferem as águas, morrem peixes, os vasos eram derramados e dali nada saía que os egípcios pudessem usar. Tudo era feito de uma maneira que representava morte. Então, esses eram os deuses da fertilidade, eram os deuses sagrados do Nilo, que era considerado o sustento, o verdadeiro Deus, ligado com Osíris, ligado com todas essas figuras, como nós lemos. Então, Faraó é tremendamente impactado por toda essa sorte de questões que acontecem com essas divindades que ele adorava e considerava o seu verdadeiro Deus. Mas mesmo assim, ele não se rende a Yahvé Elohim Adonai e continua com o coração endurecido. Infelizmente, nós temos amigos, parentes, às vezes até um filho, pessoas que a vida vai mostrando coisas, situações, Deus no seu infinito amor, dando mais chance, fazendo sinais, e a pessoa continua com um coração irreverente, duro, né, arrogante e prepotente. O final disso será a morte espiritual. Infelizmente, isso não vai dar certo, né? Mas não devemos desistir nunca, e é essa lição que você vai encontrar aqui. Por isso foi esse o segundo sinal do Egito. E aqui, ó, é o símbolo que eu falei para vocês, né? O fim anunciado desde o princípio. Olha o que está escrito em Apocalipse 11. Né? Nós vamos entrar aqui nesse mistério de Arão e Moisés estarem sendo um símbolo diante de Faraó, representando Faraó, o anticristo, os deuses do Egito representando o abismo, a força abissal das trevas, Moisés e Arão representando as duas testemunhas. E nós vamos ver agora passagens que vão ajudar a você compreender que desde o princípio Deus já está falando do fim e que tudo isso acontecerá na terra, como você vai poder ver aqui. Ó. Apocalipse 11, 6. E estes têm o poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Olha, o mesmo símbolo, o mesmo poder demonstrado por Arão e Moisés, as duas testemunhas também realizando. E para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem, e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas
tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Vocês notam aqui que eu estava no verso 6, né, falando do que eles causaram, e depois no 10 já mostra a morte das duas testemunhas, elas serão mortas. Né? Então aqui nós dizemos, o fim anunciado desde o princípio. Moisés e Arão são o símbolo das duas testemunhas. Faraó é o símbolo do anticristo. Então você vê, essas são as duas últimas grandes anunciadoras do Cristo, do Messias hebreu. E elas vão estar num período da história humana em que, mais um tempo a seguir, a própria Terra será descreada e o próprio universo entrará em descreação. Então elas estão anunciando o fim, elas serão anunciadoras do verdadeiro apocalipse que está chegando e que irá terminar com esta fase da evolução do propósito de Yahvé Elohim Adonai, e também do Deus verdadeiro, que a humanidade está enganada, que ela está servindo o anticristo, que ele mesmo se declara o Deus, como o faraó era considerado pelos egípcios como um Deus encarnado. E o anticristo também vai declarar que se há um Deus no universo, a matéria que tomou autoconsciência, que é o homem, e que consegue manipular tudo ao seu redor, né? Alguns através da tecnologia, mas também tem magia aí no meio. Tudo isso vai acontecer revelando um grande poder. O anticristo defendendo algo e as duas testemunhas fazendo o seu papel anunciadoras, as grandes duas últimas anunciadoras de Jesus. Como conta a história, e é assim que é o propósito da divindade, elas são vencidas pelo anticristo, elas são mortas. Quando elas são mortas, todos os discípulos de Jesus que aproveitaram a força delas para também anunciarem o Evangelho, toda a igreja, todos os discípulos de Jesus serão perseguidos e mortos, juntamente com as duas testemunhas. E isso já está próximo do fim de todas as coisas. Então, você observa o Egito, observa ali o Apocalipse, o fim anunciado desde o princípio, como esses elementos são correlatos, né? Você pode ganhar entendimento com tudo isso que está acontecendo aí. Então aqui nós temos as duas testemunhas. Êxodo 7. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e Arão levou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue, e os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber da água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó, e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio, para beberem água, porquanto não podiam beber da água do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Maravilha. Então você vê aqui, né? Há poder também nas trevas, no abismo. Os magos fazem o mesmo sinal, transformam a água em sangue. Bom, mas o que o faraó queria é que transformasse a água em sangue em água de novo. Isso eles não fizeram. Mas, como o faraó falou, não, eles também têm poder, eles vão dar um jeito nisso, ele endureceu seu coração e continuou com a mesma atitude. Relacione isso com fatos da vida, relacione isso com pessoas que estão sendo tocadas por Deus e continuam sem dar atenção à sua vida espiritual, infelizmente. Você aprendeu coisas a respeito do Apocalipse que vão acontecer. Então, nós queríamos encerrar por aqui, por hoje. Nós somos o movimento Consciência Hebraica e pedimos que você se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, clica lá no na área do YouTube, onde você pode se inscrever. Ative o sinal também, o sininho, para você receber todos os vídeos. Deixe um like, faça um comentário, isso ajuda o canal. Mande esse vídeo para alguém, isso é importante. Estamos no Telegram também, Instagram e Facebook. Estamos tentando melhorar as nossas redes. Se você quiser mandar uma pergunta, esclarecer alguma dúvida, entrar em contato conosco, nós temos esse WhatsApp 55, que é o
o número do Brasil, depois 11, que é São Paulo, 991538275. Você pode mandar uma pergunta. E nós temos vivências também espirituais em São Paulo. Se você quiser nos conhecer, estar conosco, você pode ligar e agendar para conhecer o nosso trabalho. Nós somos o Movimento Consciência Hebraica. Que a vida infinita, que Ave Elohim Adonai, esteja sobre a tua vida, te dando paz, conhecimento, ciência, missão, sentido, propósito, direção, que haja uma grande realização na tua vida. Shalom Adonai, Salem Aleikum. Até o nosso próximo encontro.